Segundo dados da Secretaria da Agricultura, Santa Catarina tem 184 mil propriedades rurais. Desse total, cerca de 90% tem menos de 50 hectares. Com essa estrutura fundiária, o Estado se tornou um dos maiores produtores brasileiros de aves, suínos, maçã, pera, pêssego, maracujá, palmito, arroz, cebola, alho, erva mate, banana e leite. E para falar sobre a exuberância do agro catarinense, conversamos agora com José Zeferino Pedroso, presidente da Federação da Agricultura e do Senar Santa Catarina. Pedroso, quais fatores contribuem para a pujança do agro catarinense? Santa Catarina tem se sobressaído em função de ser um estado de dimensões limitadas, um pouco mais de 1% do território nacional, mas sempre primou pelo trabalho, pela produtividade, tanto assim que nós somos, apesar das nossas dimensões territoriais, somos o quinto maior produtor de alimentos do Brasil. As nossas propriedades, apesar de ser, na sua imensa maioria, pequenas propriedades, mas são altamente produtivas. E nós devemos isso, certamente, deve ter razões de isso ocorrer. Eu, pelo menos, tenho sempre atribuído a iniciativa dos pioneiros que chegaram aqui em Santa Catarina e começaram pequenas agroindústrias, e essas agroindústrias se fortaleceram e foram a origem de grandes conglomerados industriais de agronegócio que nós temos hoje no Brasil. Eu sempre me refiro a Sadia, a Perdigão, a Chapecó, a Aurora, com a qual nós tivemos o imenso prazer de conviver durante muitos anos. Você foi presidente da Aurora durante um período, né? Eu fui por iniciativa do nosso fundador, de saudosa memória, o Aurelius Bodanese, desde 83, quando eu assumi a cooperativa de Joaçaba, logo eu conheci o Auri, e um ano depois houve eleição na Aurora e ele me convidou para ser vice da Aurora. E permaneci como vice até mais de 20 anos. E quando ele adoeceu, e lógico, como vice eu vim assumir, e tive o prazer de ser eleito por um mandato, e depois me aposentei e segui a Aurora com todos esses lideranças, Mário Lanasti e atualmente o Neivor Canton. Então, esses pioneiros é que traçaram o rumo que tem hoje o sucesso. A agroindústria, Santa Catarina é o maior produtor de suínos, é o segundo maior produtor de aves, é o primeiro exportador desses dois produtos, e assim nós não temos grandes potenciais de agricultura, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Se nós tivéssemos extensões territoriais, que o nosso produtor tivesse condições de cultivar a matéria-prima que nós usamos nos nossos plantéis, aí seria algo perfeito. Mas nós dependemos aí da matéria-prima que vem hoje dos outros estados. Principalmente no caso do milho, que é um insumo assim, fundamental para a base da agroindústria catarinense. Não tem dúvida. Então, mas no passado o Paraná era grande produtor de milho e não tinha uma agroindústria tão pujante como tem hoje. Agora não, as cooperativas do Paraná, a exemplo que a Aurora realizou aqui, também se agigantaram, hoje são grandes agroindústrias produtoras também de alimentos, utilizando o fomento de pequenos animais, suínos e aves, e são grandes consumidores de milho. Então, nós hoje já temos que buscar milho mais longe, e lá em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Por isso, essa iniciativa dos empresários lá do Oeste, particularmente de Chapecó, na busca de uma alternativa de conseguir uma ferrovia indo ao encontro do setor produtivo do Mato Grosso,
que certamente será algo que vai consolidar aí a nossa agroindústria que vive em sobressalto. Então esse é um dos motivos, e o nosso elemento humano ele se adaptou a essas condições de produção, e eu sempre comentava quando ele estava no meio de que o pequeno produtor ele não tem muitas condições de barganha, e as agroindústrias têm esse poder, por isso o fomento é algo perfeito. Pedroso, além da estrutura fundiária, que é extraordinária em Santa Catarina, nós temos uma estrutura de apoio à pesquisa e extensão rural que também é notável. Nós tivemos a sorte de ter aqui um elemento que está hoje, há poucos dias, comemorou 101 anos, que é o Glauco Link, que é um iluminado, criou aqui na época a Caresc e consolidou essa empresa, hoje denominada Epagre, e que também tem sido um fator preponderante dessas performances que nós temos atingido. Posteriormente, depois da Epagre, e que ela continua fazendo e fazendo muito bem a sua tarefa, também surgiu o Senar, que nós presidimos aqui no estado, a nível de Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e nós também damos a contribuição, não nas dimensões da Epagre, porque, como falei, a Epagre está em todo o estado, mas nós temos nos concentrado em algumas atividades. Esse modelo, a iniciativa foi do Senar Nacional, e tem aqui fazer justiça ao nosso atual presidente, João Martins, um baiano muito preparado, com visão de futuro. E chegou uma hora em que nós aqui em Santa Catarina trabalhávamos com um curso de curta duração. E num certo dia eu perguntei lá até para o superintendente do Senar, companheiro Daniel, o que eu faço para melhorar a assistência lá para os nossos produtores? Esses cursos de curta duração, eles são válidos, mas não trazem o respaldo que nós esperamos. Ele não fala com o doutor João, que ele está fazendo na Bahia um projeto interessante que nós já consolidamos aqui no Senar, mas conversa com ele. E foi ali que eu peguei um modelo que até hoje é praticado em grande escala, não só na Bahia, mas hoje no Brasil todo, porque foi um programa que deu certo. Aqui em Santa Catarina tem feito a diferença daqueles que estão hoje dentro do ATEG. Nós temos diversas cadeias que o ATEG atende. Começamos com a cadeia do leite, e nós éramos o 8º produtor a nível nacional. Chegamos a 4º lugar como o maior produtor de leite. Nós também acordamos para a pecuária de corte. Santa Catarina, ela é deficiente na produção de carnes. O que é o inverso do leite. No leite, nós não chegamos a consumir 50% do total do leite que nós produzimos. Nesse ponto, nós estamos enfrentando uma situação bastante delicada, que é o excesso de importação do leite. Ora, se nós já temos um grande desafio, que é atender essa demanda, né? Vender 50% do excedente da produção, nós encaramos agora o desafio da importação. Esse é outro problema que periodicamente nós convivemos com eles. E agora, então, de maneira que talvez seja um dos momentos mais críticos da atividade de produtor de leite, é exatamente o momento que nós estamos passando. Nós sabemos, pelo histórico, que também, uma hora nós vamos vencer essa etapa, mas vamos perder muitos produtores de leite que não vão ter condições, fôlego para suportar essa crise que está já há alguns meses ocorrendo, não só aqui em Santa Catarina, mas isso a nível de Brasil, prejudicando grandemente os produtores de leite do Rio Grande do Sul
de Santa Catarina, do Paraná. Temos apelado, o governo, apesar de alguns indicativos, ainda não tomou uma atitude, pelo menos até esse presente momento. A crise continua e oxalá nós possamos encontrar aí caminhos para manter esse exemplo que deu tão certo aqui no sul do país, tanto no Rio Grande, repito, Santa Catarina, como no Paraná. Pedroso, nesse contexto, quais são as perspectivas do agro catarinense e do agro brasileiro de modo geral? Eu acho que nós produzimos a matéria-prima indispensável à vida, que é o alimento. Então, esperamos que continue, apesar de altos e baixos, mas com solidez. Criamos uma estrutura para viabilizarmos não só as grandes a agroindústria ou médias poderem exportar. A CNA está num trabalho assim bastante sólido e que já está começando a dar seu resultado, que é levar conhecimento ao pequeno ou médio produtor para que ele tenha condições dele mesmo fazer a exportação. Que nós temos um sonho de conseguir fazer com que o mel catarinense, diretamente dos nossos produtores, possam ganhar os mercados internacionais, porque nós produzimos o melhor mel do Brasil e já foi classificado em algumas apresentações a nível mundial. Então nós temos o nosso mel, nós temos a nossa maçã, que também somos grandes produtores, porque no Rio Grande do Sul já tem assim ocorrido essas iniciativas com sucesso. O pequeno produtor de nozes pecan se uniram lá sob o comando da CNA e já estão se preparando para exportar nozes pecan diretamente da fazenda para o mercado internacional. Nós tivemos há muitos anos uma viagem para a Itália e nós tomamos conhecimento, viagem com lideranças do sistema cooperativo, que a Itália, o grande exportador, é o pequeno e médio produtor. Na época, chegava a 60% das exportações italianas era feito diretamente pelos pequenos e médios produtores no tocante a produtos primários. Então, o Brasil tem esse caminho longo a percorrer e certamente é uma expectativa positiva que nós haveremos de atingir. Eu quero fazer menção aqui a um programa que temos no ATEG, que é o gado de corte. Santa Catarina, no corte, na carne, já me referi, é o inverso do leite. Nós temos que buscar quase 50% da carne que consumimos fora de Santa Catarina, porque não temos produção suficiente. Criamos os ATEG de gado de corte, criamos sistemas de tecnologia moderna de produção, qual seja a inseminação por prazo fixo, o IATF. Melhoramos a genética do nosso gado, são 7 anos que nós estamos praticando. Criamos aqui um programa já antes, em 1993, nós tivemos nossa passagem rápida pela Assembleia Legislativa, mas em 93 nós criamos aqui o programa Novilho Precoce, e que esse novilho ele tem uma bonificação, inclusive do próprio governo do estado. E isso nós estamos comemorando esse ano, por isso eu fiz questão de frisar, nós estamos comemorando 30 anos de novilho precoce aqui em Santa Catarina. E também Santa Catarina comemora um grande feito, que é a conquista, há 16 anos, de área livre de febre aftosa sem vacinação, um programa, uma ação da qual você também foi protagonista. Sem sombra de dúvida, você lembrou muito bem. Tudo isso são fatores, porque tem mercados que não são tão exigentes, mas Santa Catarina atingiu esse espaço poderoso de grande exportador de carnes suínas e de aves, em função dessa iniciativa que tivemos lá atrás e que nós conseguimos,
e eu guardo com muito, como um troféu que nós temos aqui atrás da minha mesa, esse emblema que demonstra o certificado que nós tivemos na organização internacional lá em Paris. Nós estávamos lá, lembro bem da nossa comitiva, uma iniciativa que eu tenho que dividir grandemente com, na época, o governador Esperidião Amin, com o secretário Odacir Zonta, que foram aqueles que tiveram a ousadia de enfrentar, porque não era uma iniciativa muito bem vista pelos nossos vizinhos, porque nós iríamos fechar o nosso estado. E como nós somos mais grandes consumidores de carne, certamente seria um pouco mais restritivo a entrada de carne para nós mantermos o status sanitário que nós havíamos conseguido. Então, Santa Catarina, até hoje, eu sei que hoje o Ministério da Agricultura está unificando, assim, livre de febre aftosa em outros estados, mas nenhum estado tem aquele rigor na sanidade dos seus plantéis como Santa Catarina. Nenhum estado tem todo o plantel certificado, cadastrado, como tem Santa Catarina, que é uma exigência dos mercados mais exigentes, como o Japão, como a Coreia, como os Estados Unidos e como a Europa. Pedroso, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Eu aqui agradeço a oportunidade mais uma vez, parabenizar pelo trabalho que tu faz, mas que engrandece todos aqueles que têm um pensamento para o progresso e que têm a função de liderança no nosso estado, que é um estado como todo mundo reconhece. Eu viajo ao Brasil em função das atividades que eu tenho e que, quando nós falamos que somos catarinenses, a gente sente que o respeito que o Brasil todo tem por esse estado, que é um estado, embora pequeno, mas é um estado diferenciado.